Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Tudo bem? Nós vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amado Pai, pedimos mais uma vez que a palavra que é semente possa ser semeada em nosso ser. E quem semeou foi Deus, porque tem outro que semeia também uma semente, que é o diabo, mas o Senhor semeou a sua semente, e assim o Senhor vem colher sua semente. E a semente semeada pelo diabo, ele também já está amarrando os feixes para a colheita. Mas estamos agradecidos por sua palavra, por esta semente que foi semeada. Sentimos no profundo da nossa alma que a semente que está em nós é a semente da vida. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. És a semente predestinada. O mundo religioso não consegue ver essas coisas. Eles estudam, lisam um banco de seminário, mas não consegue de maneira alguma ver a semente predestinada. Eles não veem nem a predestinação na Bíblia. Eles não conseguem ver e dizem que não existe. Mas Paulo, que foi um escritor da metade do Novo Testamento, ele deixou bem claro para nós. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado. Então, o eleito, ele já é pré-conhecido. Antes de vir, já havia um conhecimento do eleito. Ele pode andar por vários caminhos, mas tem o tempo certo dele chegar à palavra. E ele não ouve a palavra enquanto ela não for a genuína palavra. Ele escuta muitas, passa por muitas,
mas ele não consegue engravidar, fechar o ventre, porque você tem que chegar um tempo que você diz: olha, é Deus e mais ninguém, é esta palavra e mais ninguém. O rapaz diz: olha, é esta moça e mais ninguém, vou casar e agora até a morte. A moça diz: é este rapaz e mais ninguém, vou ao casamento e acabou. E chega a hora que o crente diz: olha, é essa mensagem e mais ninguém, não tem outra mensagem. Agora, tem pessoas que dizem assim: olha, eu nasci nessa igreja e vou morrer nessa igreja, e eu creio que eles vão fazer isso mesmo, que eles nasceram na igreja. Outros nascem na primeira e segunda etapa do profeta e não faz como o profeta. O profeta foi para frente, ele encontrou uma outra. Quando ele chegou na segunda etapa, ele já estava dizendo que precisava de mais, algo mais, porque o que tinha já havia terminado. Estava querendo mais. E tem crente na primeira e segunda etapa que não quer mais. Então, você não pode dar mais nada para eles, porque eles não querem mais. Mais nada vai entrar. Então, são gente que recebe aquela palavra e logo já se engravida. Tem gente que escuta uma mensagem de feitiçaria e fica grávida. Já se engravida com aquela mensagem. Depois não entra, nunca entra Jesus Cristo, porque já está engravidado com umbanda, candomblé e assim por diante. Eles engravidam fácil, eles entram em sensação e emoção logo, e o genes do inimigo entra. Isso foi o que aconteceu com a igreja, porque a igreja é chamada de prostituta, a grande prostituta de Apocalipse 17 e 18. É porque ela estava preparada para o casamento, mas logo antes do noivo chegar para o casamento, porque eles pensavam que o noivo tinha chegado no ano 300, mas o noivo não veio no ano 300 para revelar as coisas, para fazer o casamento, mas eles pensaram que era no ano 300, e lá no ano 300 houve também um casamento. Então eles já disseram: não vamos esperar mais não, é este aqui mesmo, é Constantino. Então a igreja casou com o Estado, pensando que estava casando com Cristo, e ela foi uma adúltera por isso, porque ela não esperou o esposo, e ela encontrou um outro, já se namorou de outro e entrou em fornicação. Quando o esposo chega, já não é para ela mais, porque ela já é casada, e ele não vai casar com a casada. Paulo diz, segundo aos Coríntios 11, verso 3, ele diz que estava preparando-nos como uma virgem pura, a saber, a um só marido, Cristo. Uma virgem, mas ela já havia sido tocada lá no ano 300 e já havia sido casada com o Estado. É por isso que ela se preocupa só com coisas materiais, ela não preocupa com o céu. Eu já disse que vou falar sobre isto, e me passa da memória e falar sobre isso, que ela não vai casar mais, porque o profeta diz assim, que eles não esperam nem ir para o milênio. O profeta diz, porque eles já estão vivendo o milênio deles aqui na terra agora. Creio que é pergunta e resposta número 1, onde o irmão Brana fala sobre isso. Então eles não têm preocupação em um casamento, porque já casou, a igreja casou com o Estado no ano 300, já faz 1700 anos. Ela está casada, ela não parou. Quando ela casou com o Estado, você pode ver que ela tem a sua catedral sempre no centro, os melhores lugares pertencem a ela, porque ela é casada. Os governos a respeitam, cada um que ganha uma liderança de um país vai lá e beija a mão dele, porque tem que fazer algo, são tudo
do mesmo estão casados. E são sementes também. E é predestinado. Porque se a pessoa faz isto e ela sente bem, ela está predestinada àquilo. Não que Deus predestinou lá, você vai ser do candomblé, você vai ser da trindade, você vai ser da unicidade, que é só Jesus. Deveriam aprender primeiro para poder falar sobre essas coisas. O irmão Brana disse que os unicistas crê que é só Jesus, não é Jesus Cristo. Eles creem que é só Jesus. E ali se engravidam também. E você vê que muitos estão se engravidando com a dualidade. Crê num pai mais velho, num filho mais novo, no Espírito Santo, uma força ativa. Então eles estão engravidados, mas nenhuma semente entra. E a predestinação é porque Deus já previu, entende? Ele viu antes daquilo acontecer. Deus viu que a coisa para nós tem que acontecer, aí nós vemos, fulano é assim, não, Deus viu lá o que o fulano seria aqui, aí ele predestinou. Não é que Deus predestinou e agora o fulano tem que cumprir aquilo porque Deus predestinou aquilo. Não, Deus viu. Até você chegar à mensagem, Deus viu que você ia receber um profeta, que você creria na primeira e segunda etapa, mas Deus me viu também crendo na terceira etapa. Deus te viu crendo na terceira. E é por isso que nós não temos dificuldade, e aí nós ficamos perguntando por que os outros não aceitam. É porque Deus não viu eles aceitando. E é duro. Deus não viu eles aceitando. Tem muitas coisas que acontecem, é que Deus viu. Tudo aquilo Deus viu. Olha, não passa nada sem que Deus veja. Ele viu tudo de antemão e predestinou. Então aquilo ele já sabia, vai suceder. Nós ficamos aguardando e ele diz, vai suceder. Nós não sabemos como. Ele diz, é assim. Deus já sabia de tudo. O próprio mistério dos 7 trovões, o próprio mistério do dia e a hora, o Pai sabia. Só que ele não podia declarar quando os ministérios proféticos estivessem na terra, nem o ministério do próprio Filho que estava ali. Naquele dia ele não declarou, mas aquele Filho, nos dias que esteve aqui na Galileia, há 2000 anos atrás, ele disse que viria outros dias, que seriam idênticos aos dias de Noé, de Ló. Então ele já deu mais ou menos uma data, uma característica. Eu não posso falar o dia e a hora, mas quando vocês verem essas coisas, então fica alerta. Ele já mostrou mais ou menos, ele não falou dia e hora, mas ele disse, olha, tem um tempo, quando vocês virem, e ele fala por parábola. Eleito tem que entender. Eleito entende parábola. Ele entende parábola. O eleito, mesmo se ele não entender, ele fica parado ali até Deus revelar para ele, fica quieto. Ele não discute, ele para e fica esperando. É eleito. Então Deus falou que aquilo ia suceder e o eleito fica esperando. Até hoje você vê tudo isso. Então Deus já tinha visto todas essas coisas vão acontecer, mas eu vou dar para você só alguns tempos, mas eu não posso falar o dia e a hora. Mas tem uma coisa, quando vocês virem a figueira brotando, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, isso passou quase 2000 anos. Aí a figueira brotou. Mas alguém fala, mas o que é figueira? Aí você tem que ir pela Bíblia para descobrir o que é a figueira. A figueira é Israel. Ela brotou. E quando foi que ela brotou? Em 48. E ele diz tudo. Ele diz, olha, só que não passará
esta geração sem que tudo aconteça. Então ele já avisou que de 48 a 88 não passaria esta geração sem que acontecesse a vinda do Filho do Homem. Aquele dia e hora que ninguém sabe. Agora hoje não, hoje nós já sabemos. Por quê? Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Isso era antes de 63. Ninguém sabe. Mas depois de 63, aí você fica sabendo. Mas antes não era para ficar sabendo. Porque antes não tinha abertura dos selos. E todo o segredo da Bíblia está dentro dos 7 selos, selado. Todo o segredo da Bíblia está ali selado dentro da Bíblia com 7 selos. Está tudo ali, tudo, desde a semente da serpente, a criação até o final. Se você notar, está tudo num pacote chamado 7 selos. E todo mundo tem medo. Bom, passamos a ter medo depois de um certo governo aí. Quando vai entrar um novo governo, um novo presidente, todo mundo fica com medo, porque teve um tempo que o novo governo já entrou e fechou nossas poupanças tudo. Ninguém podia tirar dinheiro de conta corrente, ninguém podia tirar dinheiro de poupança, e deu acho que só 40 ou 50, não sei se é 1000 cruzeiros naquele tempo, era cruzado naquele tempo. E pronto. Ficou todo mundo chupando dedo. Gente que vendeu casa, colocou o dinheiro, aplicou o dinheiro, o governo veio e catou tudo para ele. Aí acabou a inflação, mas também fechou tudo. Ficou sem dinheiro para o povo trabalhar. Então por quê? Porque ele tinha um pacote que ele não podia falar para ninguém. Ele não podia falar. Aí todo mundo ovacionava, fulano de tal, ele é um presidente mais novo, ele é um dos homens mais bonitos do mundo, é ele mesmo que nós queremos, ele é o nosso Saul. E pá! Aí ele, coisa boa. Aí naquela noite que ele ganhou, a hora que ele foi empossar, e pá também. Não é assim o homem mais bonito do mundo? É um dos homens mais bonitos do mundo, eles disseram. Então, mas também fez uma grande coisa. A hora que ele abriu o pacote, moço do céu. Aí você diz, eu votei nele? Sim. Eu ajudei a empossá-lo? Sim. Foi o seu voto que o levou lá. Ele abriu o pacote e disse, ninguém, banco fechado. Banco fechado por esses 3 dias. Quer dizer, não dá tempo. Mas tinha que deixar o banco aberto. Não, é um pacote. Ninguém sabe o dia e a hora. E ele abriu o pacote e fechou o nosso dinheirinho. Eu tinha pouquinho, mas fechou. Ficou tudo guardadinho lá. Depois recebemos aquilo, com o tempo nós recebemos. Foi bom, foi até bom. Mas era um pacote. Estou falando só disso daqui. Para mexer com vocês, tem que falar, talvez, de política para vocês entenderem. Porque é uma parábola. Então chega a esse ponto que abriu o pacote. E quando abre o pacote, filho, olha, comércio está fechado, banco está fechado, tudo fechado. Não tem jeito de você chegar lá e dizer, vou retirar meu dinheiro porque vai vir alguma coisa aí. Não, você pôs tudo lá. Quem sabe um dia antes das eleições, eles foram lá e colocaram tudo lá. Mas não sabiam o que ia acontecer. E uma inflação bonita daquela de 85%, o indivíduo tinha 1 milhão, colocava lá, no mês que vem ele já tinha 1.850.000. Aí foi bom demais. Mas ele não sabia, tinha um pacote, segredo. O homem saiu falando para o Brasil todo o que ele ia fazer. Vou cortar isso, cortar aquilo, e cortar a corrupção, e tirar isso, e tirar aquilo, e todo mundo, esse homem é do bom, é esse que nós queremos, vamos nele. E é provável que a mulherada votou nele, porque
é onde dá muito voto, foi quando a mulher passou a votar, aumentou os votos. E aí, o que é bonito ganha. Porque ninguém vai votar em nós com os olhos empapuçados. Mesmo seria talvez um dos melhores governos, o do olho empapuçado. Mas não, vamos votar no elegante. Porque você olha no velho e diz, o que vai fazer na presidência? Isso não morre, não é para outro. Não, vamos colocar um jovem, sim, mas o jovem tem um pacote que você não conhece. Ele tem um pacote. Isso é que é bom saber. Que quando abriu o pacote, já não tinha jeito de fugir para lugar nenhum. Se o povo entendesse que Deus fez uma obra tremenda nesse tempo final. Em 1963, Deus já veio, mandou um profeta e tinha um pacote para abrir. Um pacote com 7 selos. Mas o que é isso? Não sei. O que é isso? Não sei. Você vai numa igreja, na outra, não sabemos. A gente memoriza o que é isso. Até o profeta, antes da revelação dos selos, antes de abrir o pacote, certo? Antes de abrir o livro, antes do anjo forte abrir o livro, o próprio profeta cria diferente. Mas quando foi aberto, até para o William Branham foi surpresa. E diz, a revelação nunca vem igual nossos pensamentos. No 6º selo ele fala sobre isso. É diferente do que pensamos, a revelação. E a hora que abriu o primeiro selo, o próprio William Branham foi surpreso. Ele diz, eu preguei que esse cavaleiro era a igreja primitiva, e agora Deus vem abrir o selo ao pacote, ao primeiro selo. Aqui tira o primeiro selo, já diz, não, esse cavaleiro é o anticristo. Moço. E as pessoas ficam surpresas, o próprio profeta ficou surpreso. Mas era o que Deus tinha que fazer, em secreto, ir abrindo. É o nosso grande rei fazendo isso. Ele prometeu fazer isso. Ele diz, olha, aquele dia e hora ninguém sabe. Então fique preparado, mas eu estou te dando sinais. Quando vocês verem a figueira brotar, Israel voltando para sua pátria, então levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele avisou para nós. Em 48 aconteceu isto, e a coisa foi passando, e o profeta depois falou, olha, o avivamento na América acabou em 57. Já terminou o avivamento, não há mais avivamento. Aí começaram a perguntar para o irmão Branham, por que não sentimos bem, como sentia antes? A gente primeiro orava, sentia alegre, sentia bem, e agora não. O irmão Branham não falou para ele assim, sabe por que é? Porque você não sabe orar, porque vocês não têm fé. O William Branham sabia o que era isso. Nós temos que saber responder para os outros. E quando perguntaram para o William Branham, ele diz, não, filho, você não sente mais aquele gostoso que você sentia antes, é porque o avivamento acabou. E quando o avivamento acaba, você tem que viver na raça. Quando o avivamento do casamento acaba, você tem que viver na raça. Olha na cara dele, na cara dela. Dá-me graça, Senhor. Não é assim? Mas chega um tempo, olha, eu estou falando coisas que você sabe que isso é verdade. Chega um tempo que é só a graça, é só pela graça. Já olham na cara do outro e só a graça, só gosta de cantar, dá-me graça, Senhor. Sua infinita graça, conforme sua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. E é graça que voa para todo lado. Porque tem tempo que o casamento só vai pela graça. É a raça. Porque não tem mais nada. Tem hora que acabou muita coisa do casamento. Não é como os mais jovens, mas quando você pega os casais, eles já estão bem velhinhos. Irmãos, aquilo ali, só a graça.
é a graça. Eles não estão interessados em mais nada. Os novatos estão tudo interessados em sexo. Aqueles velhos, eles já não estão interessados nisso, já estão quietos, sossegados, descansados na vida. Isso estou falando daqueles velhos, bem velhos, viu? Quem sabe lá de 100 anos. Porque senão tem alguém que vai estar falando de mim. Então eu vou pôr, quem tem 100 anos aqui? Ninguém? Então eu estou sossegado. Então, aí o casamento só vai pela graça. As coisas que não chegam, não recebe, já não ganha mais, o salário é insuficiente, aí que piora mesmo. E a gente fica doente, muito remédio, e oração em cima, e remédio em cima, fazendo de tudo. E aí é somente a graça. Graças a Deus, nós vamos vencendo, vamos rompendo. A igreja tem um certo ponto que é só a graça. As árvores tem uma estação que é só a graça. Você olha nas árvores, não tem folha. Cadê a sua folha? Acabou. Por quê? É porque minha seiva desceu para a raiz. Eu tenho que aguentar até ela subir outra vez. Mas quando ela vai subir? Quando terminar o inverno. Aí ela sobe. Então tem que ter paciência. Quando é o rapto, ela sobe. Então tem coisas que a gente passa na vida. Todo mundo tem que passar certos momentos difíceis, mas Deus já viu tudo isso. Deus viu nós de criança, Deus viu nós de moço, Deus viu nós velhos. Eu não sabia que eu ia ficar com 56 anos. Eu pensava quando eu tinha 20 anos assim, falei, Jesus vem logo. Ele falou, não dá tempo de eu ter 50 anos, não. Hoje eu estou querendo ter até 100. Para pregar essa mensagem. Se fosse para fazer coisa errada, não. Mas para pregar essa mensagem, para viver essa mensagem, para transmitir isso daqui, isso é muito real, isso é muito verdade, para ficar só um pouquinho. Mas Deus sabe tudo, Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. A palavra ainda não chegou à língua, Ele já conhece tudo. Agora o que é isso? É que Ele é um Deus que tudo vê, tudo vê. Então nós fomos predestinados nele. E se nós fomos predestinados nele, nós éramos uma semente dele. Amém? Era semente dele. Não tem jeito de ser predestinado sem você ser uma semente dele. Você estava nele, você era uma semente dele. E agora você está aqui para manifestar o que você era há tempo atrás, que você estava em Deus. E toda a vida espiritual que você está vivendo agora, você está provando que você estava nele. E começa a mostrar essa vida espiritual, e que o mundo não entende. E por que você crê nisso, que o mundo não crê? É Deus fazendo a obra em você. É porque você estava nele. Amém? Aqui é o parágrafo 175 em diante, a união invisível da noiva. Agora, não unicamente perdoado, mas estás justificado. E ele está falando aqui, teu certificado de matrimônio, aleluia, onde toma possessão teu verdadeiro germe, eterno do princípio. Então você sabe que não é esse corpo, o que é eterno é essa alma, é aquilo que está em você, esta alma, isto é eterno. Agora, não unicamente perdoado, mas estás justificado. Glória, justificado. Romanos 5:1 diz, portanto, sendo justificados pela fé, busque a palavra justificado. Não me refiro que estás perdoado. Por exemplo, vocês ouvem que eu me embriaguei e fiz algumas coisas malignas e tudo. Então vem a mim dizendo-me, encontraste que eu não as fiz. Então vens e me dizes, irmão Bran, eu te perdoo. Perdoa-me, perdoar-me? Em primeiro lugar, eu não as fiz. Isso aqui é ser justificado. Deus olha e diz, você nunca fez. Você diz para ele, Senhor, perdoa-me. Ele diz, o quê? Você não fez nada. Você tem lembrança de que fez, mas Ele te justificou. Você não é justo por si mesmo. Ele é quem te justifica. Ele te declara sem pecado. Os homens não. Os homens não. Os homens dizem, você pecou.
Mas quando você chega a Cristo e é justificado por Ele, o irmão Branham diz, eu não estou dizendo perdoado, porque perdoado é uma coisa, justificado é outra. Você foi perdoado porque você devia, você foi perdoado. Agora, quando você é justificado, Deus nunca considerou o que você fez, nunca considerou, porque Ele te justificou, isto é, te declarou justo, como se nunca tivesse feito tal coisa. Agora, isso é porque és uma semente predestinada. Agora, 176, a união invisível da noiva. Se eu houvesse feito, sou culpado, porém poderias perdoar-me, e eu não seria culpado, porém mesmo assim não estou justificado, porque eu efetivamente o fiz. Porém a palavra justificado é como se nunca houvesses feito, nem mesmo és considerado do todo. Como é feito? No livro de Deus, do mar do esquecimento, teu antigo livro e matrimônio, és divorciado e morto, e nem sequer está nas memórias de Deus. Amém. Estás justificado. Portanto, estando justificado, tende paz com Deus. Fostes acusado, nunca o fizeste em primeiro lugar. A antiga união está no mar do esquecimento de Deus, porque tudo que você fez na ignorância, você fez na carne. Agora, irmãos, depois que você toma conhecimento, tem a revelação que você tem, e fazer coisas que você fazia no passado, esse é o maior problema nosso, porque antes você fazia e estava vivendo na carne, antes você fazia, mas não tinha a luz que você tem hoje. O problema é hoje, estar na luz de Deus, conhecer o que Deus tem feito por você, e você ir à prática de coisas erradas. Ser uma mulher moral, um homem moral, sendo que Ele já te perdoou, já te justificou. Então você vai começar a provar que não és a semente predestinada, porque estás retornando às mesmas coisas antigas, que Ele já te libertou. Então toma pulso agora, depois que você aceita a palavra de Deus, toma pulso e mostra no seu caráter, na sua vida, que houve uma mudança, e Deus vai respeitar isso daqui para frente, quando você tem luz do assunto. Irmãos, tem gente na igreja que fica 10, 15, 20 anos e não tem luz, e Deus não vai culpá-las porque elas não têm luz mesmo. Mas o dia que elas dizem, eu vejo, daquele dia para frente, Deus já as culpa. É a hora que você diz, eu vejo. Eu sempre digo que eu vi o Cordeiro saindo do trono. Agora acabou. Agora, se eu não falar, eu sou culpado. Deus vai me culpar. Mas o outro não viu, ele não pode pregar isso. Ele não pode falar isso, porque ele não viu. E Deus não pode culpá-lo. Você não pregou isso. Não, mas eu não vi. Agora, eu vi isso. Você viu um profeta na Bíblia. Você viu o batismo em nome de Jesus Cristo. Você viu o cordeiro transformar em leão. Você viu o anjo forte descer com o livro aberto. Você viu William Branham pregando o livro aberto. 7 selos, é livro aberto. Você tem 7 livros dos selos e uma coleção de 10 livros que está provando os selos, todos eles foram desatados. Então o dia e a hora já passou. Já passou, porque o pacote foi aberto. O segredo que Deus tinha já fez-se conhecido, porque Ele abriu aquilo. Aquele dia e hora ninguém sabe. E a gente fica marcando tempo, tem muita gente ainda marcando tempo até hoje. E se eles marcam tempo de 48 a Jesus não veio dentro de 40 anos, aí eles põem, vamos esperar que seja mais para frente. E aí eles põem 40 anos mais para frente. Não, filho, não é assim não. Deus não mente, Deus não falha. O que Deus falou, Ele cumpriu. Aí você diz, mas eu não creio nisso, isso é problema seu.
É por isso que William Branham diz, baseado nas experiências que tenho tido com Deus, este sistema terminará por volta de 77 e introduzirá o milênio. Quem sabe por isso tem gente pregando que já estão no milênio. Entende? Mas primeiro você tem que crer naquilo ali atrás. O que ele diz, por volta de 77, porque ele sabia que dentro daqueles 40 anos tinha que cumprir isso. Não era o arrebatamento. Eu sempre pensei que era o arrebatamento, mas era a hora dele vir. Então em 48 ele despertou os judeus. Em 63, 28 de fevereiro, às 18h10, ele veio no Monte Pôr do Sol, às 18h10. Tem aí uma foto que mostra 18h10, 18h20, é isso? E 18h30. Mostra tudinho. Mas só que as pessoas lêem aquilo, veem aquilo, mas é a mesma coisa que nada. Elas não dão conta. É uma parábola. Ficou registrado os horários em cada lugar ali, local. Os horários ficou registrado que eles viram aquela nuvem. Um viu dentro daqueles 10 minutos, o outro viu 10 minutos depois, o outro viu 10 minutos depois. Eles não ficaram sabendo o que era. Aquele dia e hora ninguém sabe. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase meia hora. Foi quase meia hora, e as pessoas não perceberam. E ali estava, olha o mistério de Deus sendo revelado. Mas para quem? És predestinado a ver. Você é predestinado para ver isso. O que não é predestinado não pode ver estas coisas. Olha, nem toma conhecimento, porque eles estão esperando que isso seja o arrebatamento. Irmãos, eu vou mostrar para vocês. Se isso fosse o arrebatamento, a Bíblia estava errada, porque ele não veio até hoje. E foi Jesus que disse que não passaria a geração que visse a figueira brotar. E não tem um crente que não saiba que a figueira brotando é Israel voltando para sua terra. Não tem um crente. Todo crente, toda igreja, e principalmente esses pregadores que já se formaram e hoje eles são reverendo, teólogo, ele sabe disso. E Jesus falou, não passará esta geração. E nós sabemos que uma geração é 40 anos. Ela veio caindo de 120 do tempo de Noé, 70 no tempo da Babilônia e 40 no nosso tempo. Ela é 40 anos uma geração. Então de 48 que Israel brotou, Israel voltou para sua pátria. Israel não era nação, Israel estava esparramado, ele estava por todas as nações. Mas em 48, quando houve aquela luta em que Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin fizeram uma perseguição contra os judeus, aquilo ele matou os judeus, que são as almas que foram para debaixo do 5º selo e do altar do 5º selo, e os outros foram empurrados para a terra deles. Como dizer, não queremos vocês em nosso país. Irmão, aquilo era uma benção. Gente, se o povo entendesse, meu Deus, quando os fariseus disseram, ceguinho, você está confessando que esse homem que te curou é profeta? Não queremos você aqui. Expulsou ele. Jesus falou com ele lá fora. E tendo Jesus ouvido de que tinham expulsado, encontrou com ele. Quando as nações disseram, não queremos judeus aqui, não queremos, uma das maiores perseguições foi na Alemanha, não queremos judeus aqui, mataram judeus, e os outros já foram ajuntando, olha, vocês vão para a terra de vocês, sai do nosso país, sai da nossa denominação. É coisa boa para Israel, mas Israel não sabia. Era uma coisa boa, voar numa coisa que eles nunca tinham voado, eles não sabiam. Chegaram lá e colocaram eles perto do avião, entra no avião. Não queria entrar. Aí o rabino teve que falar para eles, olha, o nosso profeta disse que quando voltássemos para a nossa pátria, voltaríamos nas asas da águia. Eles olharam a asa do avião para lá, a asa do avião, essa daqui, vamos entrar, vamos. Aí eles voltaram para a pátria deles. Eles não sabiam daquilo, estavam voltando. Era a melhor coisa ser expulso das nações.
Gente, vocês têm que saber que o eleito hoje vai regozijar quando expulsam ele da assembleia, quando expulsam ele da primeira e segunda etapa, até do profeta. O eleito fica satisfeito quando ele diz: se você continuar crendo que o Cordeiro saiu do trono, vai embora. O eleito diz: glória a Deus. Aí sai lá fora e encontra com o leão. Sai lá fora e encontra com o leão. É fácil, gente. Só que eles não percebem isto. É Deus trabalhando, porque é um povo predestinado. Gente, aqueles judeus foram predestinados. Você sabe que pode ter voltado milhões de judeus para a sua terra, mas quando Deus for tratar com eles no período da tribulação, Deus já tem o limite. É predestinação. 144 mil, mais nenhum. 144 mil. Para entrar morto, para ir para debaixo do altar, Deus não deu número. Estão aquelas almas debaixo do quinto selo, do altar do quinto selo, Deus não deu número. E foi milhões que Hitler matou. Foi milhões. Mas Deus também não deu número, que é tanto que Deus, vamos deixar. Vocês me perseguiram lá atrás, me rejeitaram lá atrás, pediram que o meu sangue caísse sobre os vossos filhos, então aqui agora vocês têm que pagar. E pagaram, e foram para debaixo do quinto selo. E tinha que acontecer, gente, isso é tão bonito. Eu vejo essas coisas assim, é tão bonito. Tinha que acontecer aquilo naquele tempo de 42 a 45, tinha que acontecer a perseguição, o holocausto, tinha que acontecer a ida de Israel para a sua pátria, das nações não querer judeu na sua terra, suma daqui. Era uma bênção. E eles foram para a sua pátria e lá formaram uma pátria. Eles eram despatriados, agora formaram uma pátria. Agora tem bandeira. No tempo do irmão Branham disse: já está filiada à ONU e já tem bandeira. Então estão despreocupados agora. É uma nação. No tempo do profeta, já em 63, 65, já era uma nação. O profeta diz: aquilo já tinha completado tudo. Mas é tão bonito que tinha que acontecer a perseguição dos judeus para formar as almas debaixo do altar, formando o quinto selo. Meu Deus do céu, como isso é bonito. E eles morreram, foram debaixo do altar. E aí vem o momento deles ir para a sua pátria, para cumprir São Mateus 24, verso 32. Que ao invés de Jesus revelar o sétimo selo, ele foi até o 31, falou do sexto selo, mas no 32 ele começou a falar por parábola. Aí começou a falar de Jerusalém: quando vocês viram a figueira brotar, então levantai vossos olhos. Olha o despertamento. Em 48 a figueira brotou, que é Israel, voltou para sua pátria. Em 63 Jesus veio. É claro, tem que deixar claro para os outros. Quando você sabe, tem que deixar claro para os outros. Diz: quando foi que aconteceu aquela nuvem de anjos que veio sobre o monte pôr do sol? Até o monte é pôr do sol. O profeta é a luz do entardecer, o monte é a luz do entardecer, que é o pôr do sol. Estava tudo ali, e Deus diz que isso ia acontecer exatamente no fim do mundo. E ali estava acontecendo as coisas. Ele estava descendo, Cristo descendo, e a própria ciência fotografando. Mas pergunta para algum americano: você sabe o que aquela foto que vocês tiraram lá, muitos é preto e branco, aquela foto que não tem muita aparência, vocês sabem o que é aquilo? Ninguém sabe. É o que eu disse esses dias. Eles sabem que a coluna de fogo era sobrenatural, eles examinaram, mas aquela eles não examinaram, tinha que passar por alto, dia e hora. O profeta estava na terra e foi claro para nós. Ele diz: você toma esta foto. Deus sabe que de primeiro eu não dava muito valor. Falei: tem nada nessa foto, eu nunca vi nada nela. Agora eu falo coisa que tem nela que você pega ela e não vê também. Você pega a foto, mas cadê os anjos que o pastor está falando que está aqui? Cadê os anjos? Está tudo ali. Os anjos estão ali. Se você pegar uma foto mais nítida, você vai ver que eles estão todos em forma de pirâmide, 3 de um lado, 3 do outro e um em cima. E tudo está ali, formado perfeitamente. Aí a ciência não sabe nada. William Branham diz que a ciência não sabe. Foi ele que falou que ela não sabe.
E diz: mas se você pegar essa foto e virar um pouquinho para a direita, você verá Jesus Cristo olhando para você. Irmãos, olha, na hora de tirar a foto, Deus permitiu que o povo tirasse a foto até errada. Da forma que eles tirou a foto, Deus estava certo. A hora que eles montaram a foto, tem que virar a foto para a direita, para poder ver Jesus. A hora que você vira ela para a direita, então ali você vai ver o rosto dele. Ali você verá com facilidade já o rosto dele, que é a cabeleira branca em cima, o rosto dele ali. Isso é perfeição. Mas para quem que é isso? Para o predestinado. És predestinado ao rápido. És predestinado para ver que Cristo veio. Aquilo não é arrebatamento. Quando Jesus disse do dia e a hora, ele não estava falando de arrebatamento, ele estava falando da vinda do Filho do Homem, ele estava falando dos dias de Noé. Leia a Bíblia para você ver. Leia capítulo 24 de São Mateus, verso 36. Aquele dia e hora, no 37, ele já começa a falar dos dias de Ló, dos dias de Noé. Era tudo naqueles dias. Dias de Ló e de Noé não são hoje, hoje é dia da noiva. Dias de Ló e dias de Noé é lá atrás. Aqui nós estamos vivendo na rebarba. É o resto. É o resto que sobrou dos dias de Ló e dos dias de Noé. E o que o resto é? O resto fede. O resto está estragado. Se a coisa estava podre nos Estados Unidos através de homossexuais e lesbianismo, hoje no nosso tempo está mais podre, está pior. Porque aquele era o dia, mas hoje não é o dia daquilo. Hoje é o dia do feijão estragado, do arroz azedo. Você está entendendo? Não é a mensagem, não. É o dia desse povo que está vivendo nessa situação. Porque o dia deles foi lá atrás, o dia deles foi nos Estados Unidos. Lá cumpriu a palavra de Deus. Lá cumpriu São Lucas 17, 26 a 30. Aqui está cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. A noiva comeu o livrinho, aquilo que era um pacote, que ninguém sabia o que era, e nem podia olhar, porque era a palavra de Deus, era o mistério de Deus, escondido e amarrado com 7 selos. Aí veio o 7º anjo, e o anjo forte diz para você: eu entrego, é o único que eu posso entregar esse mistério, e no seu dia eu apareço, no seu dia eu deixo tirar uma foto. Agora você tem que crer nisso. Isso não é conto, não. Isso é realidade. Isso não é uma coisa mística, não. Isso é verdade. Isso aconteceu. Quando eu falo para vocês desses dias de Ló e de Noé, que hoje está vivendo no feijão estragado, no arroz azedo, já passou do tempo. O tempo deles era lá. E o tempo da primeira e segunda etapa foi lá também. Foi lá nos Estados Unidos. A terceira etapa já era para sair para todas as nações. Não era para ficar só nos Estados Unidos, não. Lá, a primeira e segunda etapa foi ali. E se você ficar só com a primeira e segunda etapa, já tem bicho. Irmão Branham diz: isso é maná de ontem. Ele mostrou isso daí quando ele diz: está terminado. Não sei se é parágrafo 50 em diante, pondo-nos ao lado de Jesus. Diz: está terminado. Se aquilo que o Senhor me mostrou em 33 é o que tinha que fazer, já acabou. Estava terminado. Aí começou a revelação dos 7 selos. O livro abriu. Você não tem um livro fechado mais, você tem um livro aberto. Mas para quem que está aberto? Deixa eu terminar o parágrafo aqui, que é só o predestinado, mais ninguém. Porém, porquanto estando justificados, fostes acusados, nunca o fizeste em primeiro lugar. 176, a união invisível da noiva. Estou aqui ainda. A antiga união está no mar do esquecimento de Deus. Para começar, nem estavas casado com isso. Eu fui de certas igrejas aí, mas eu nunca casei com elas. Eu fui da primeira e segunda etapa, mas eu nunca casei com ela. Nem na primeira e segunda etapa eu não casei. Se você perceber isso, se você tivesse casado com a mensagem da primeira e segunda etapa, você não aceita a terceira. É o que está acontecendo com o povo. Tem uns que ficam esperando o irmão Branham voltar para eles aceitar.
Outros estão aqui com a mensagem na mão e não aceitam a terceira etapa porque eles já estão casados com a primeira e segunda, assim como Roma levou o povo a casar, a igreja casando com o Estado, com Constantino. E agora não adianta ficar esperando, eles não esperam mais nada. Eles têm um líder aí, que é como um milênio para eles. Você sabe que um verdadeiro católico, ele está como no milênio. Ele tem um grande líder deles, que faz de tudo, e eles contam as pelotinhas dele lá e contam amém, aleluia, glória a Deus, vai tudo embora, para não falar as outras coisas que eles falam, certo? Chega a certo ponto, que, deixa eu soltar um pouquinho aqui, certo ponto, que eu vou no supermercado, não tenho coragem de levar nem um macarrão para casa. O macarrão já está escrito Ave Maria, Padre Nosso, foi para ninguém, ave nada. Eu não tenho coragem de tomar aquele macarrão e levar para casa. Eu levo um da marca mais ruim, mas não levo aquele. É nosso nada. Eu falei, teria que ter alguém que escrevesse para essa firma, que é uma firma muito grande, não vou falar o nome dela mesmo, mas para essa firma, escrevesse para eles, para que isso? Para que colocar nem de crente e nem de católico? Para que colocar essas coisas? É uma reza que você já leva para casa, já come um macarrão Padre Nosso, Ave Maria. Falei, mas não vou te comer mesmo, filho. Deus sabe que é verdade. Já fui aí em feira, supermercado, chego lá, Padre Nosso, Ave Maria. Falei, nunca. Você não vai entrar na minha panela, não, velho. Eu tenho outro pacote. Já foi aberto outro pacote para mim. Vai, procure para você ver. Não vou nem falar marca. Vai lá e dá. Agora eu sei que você vai falar, pastor, já comi muita Ave Maria. Muito Padre Nosso. Mas você vai ver, está tudo aí, ó, fácil agora para as pessoas. Se você não tome a palavra, isso está mostrando que o paganismo, essas coisas erradas, está entrando, a falsa crença entra até na alimentação, vai entrando em tudo. E as pessoas estão despreocupadas. Falam, não, vamos dar um jeitinho nisso aí. Vamos mudar. Nós não vamos aprender a fazer macarrão. Já não é aprender a fazer macarronada, viu, irmã? É aprender a fazer o macarrão. Para poder ter uma coisa que você possa dizer, fui eu que fiz, é que eu posso comer. Agora já leva para casa, eu vou comer Ave Maria. Não, eu já vi, falando, não funciona, isso daqui não dá. Olha, eu nunca termino. Deixa eu terminar, porque só por isso daqui que eu comecei tem que terminar. Aqui está. Ele, o noivo, ele mesmo levou tua vergonha por ti, em teu lugar. Ele ocupou teu lugar, porquanto estavas predestinados por ele, para estar em sua noiva antes da fundação do mundo. Ele te viu, ele me viu antes da fundação do mundo. Ele viu nós passando por vários lugares, mas ele viu que nós não ia casar com esses lugares. Ele viu nós passando por várias mensagens, ele disse, mas eles não vão casar com elas. E Deus viu que eu não dava conta de casar com a primeira e segunda etapa. Só Deus sabe o que eu senti desde 1982 para cá. Só Deus sabe. E eu estou empurrando e lutando. Vai chegar alguma coisa que vai mudar isso. 1982 eu lembro. Dali para cá. E eu pelejando. Meu Deus, quando é que isso vai chegar? Levou quase 20 anos para chegar para mim. Quase 2000 que veio chegando. E aí, graças a Deus. Mas aqui está. A Bíblia diz assim: és a semente predestinada. A Bíblia. Alguém, você que não crê em predestinação, então leia a Bíblia, Efésios 1:11 e Efésios 1:5. E nos predestinou. Quem não crê é porque não foi predestinado. Ele não foi predestinado. Agora, eu fui. Você foi. Então nós podemos dizer, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o que ele quis fazer, não é o que nós queremos, é o que ele quis fazer. E eu estou aqui porque ele quis fazer. Eu estou pregando essa mensagem aqui porque ele quis que eu pregasse essa mensagem. Ele sabe que eu não queria pregar essa mensagem. Ele sabe que eu queria outro que pregasse e eu ficasse ao lado ajudando. Mas ele, você que vai ter que pregar isso aí. Mas não tem um outro mais forte?
Não tem outro que pode fazer mais do que eu. Vai você mesmo. Vai você. É Deus que tem que pegar e meter o pé e empurrar. Você sabe, não tem jeito, tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer, não posso parar, só vou parar quando ele falar, agora chega, tá bom. Mas até que chega essa hora, eu sei que sou uma semente predestinada. Você deve ter certeza disso. Mulher, homem, moço, moça, sou uma semente predestinada. Obrigado, Senhor. Porque isto não é nosso, isto é do Senhor. Queremos nos livrar de todas as coisas do mundo, enquanto é tempo. Porque o Senhor tem prometido e tem cumprido sua palavra. O Senhor prometeu que viria e que não passaria a geração que visse a figueira brotar. E o Senhor veio mesmo e não passou aquela geração. O Senhor repartiu quase a geração. Naquele tempo, para 63, foi tão tremendo que o Senhor fez. E o Senhor veio, manifestou no Monte Pôr do Sol. Eles te fotografaram seus anjos, vindo da eternidade, com a mensagem dos 7 selos, com uma comissão para dar para o 7º anjo o que estava na terra. E o 7º anjo que faltava naquela pirâmide, ainda subiu para ela. Ele estava vivo aqui na terra. E o Senhor o tomou e levou ele para cima, como a dizer, você que tem o 7º selo, você que revelará os mistérios. Eu te dou os mistérios. Eu abri o livro, eu te dou o livro aberto. Vai, pregue, vai, fale. E é isto que o seu profeta disse. O que farei agora? Irei agora para Jeffersonville e eu vou pregar a abertura, a revelação dos 7 selos. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda o seu povo, cada momento, ter luz deste assunto, desta palavra, que nos aperfeiçoa em sua presença, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor